E aí? Pois é, eu ia te perguntar isso, no asilo. E aí esse pessoal que está vendendo esse combo aí, asilo mais EB3, por exemplo. Pronto, aplicou o asilo, está lá 3 anos, saiu, chegou a hora de fazer o ajuste de status. O que vai acontecer, doutor Guilherme? Esse é o problema. Porque que acontece? Você Aceitar, vai até aceitar. Se você aplicou dentro de status, você não vai adquirir presença ilegal. Se você adquiriu... Não vai acontecer, porque eles estão aplicando asilo como se fosse para segurar o status. Exato, então, não. por exemplo, o cara chegou como turista, aí caiu nesse conto aí. Vamos contratar um asilo mais EB3, beleza? Contratou um asilo. Vai ficar aí 3 anos e meio. Até sair a decisão. Visa Bulletin, sair Departamento do Trabalho, chegou a hora de aplicar o I-140 e o ajuste de EB3. Só que ele está só com o asilo, desde que chegou, desde que terminou o status de turista, por exemplo. Não vai dar bom. Não tem como ajustar. Não existe status para ser ajustado, não é isso? O que acontece? Quando você aplica um asilo, ele é igualzinho o I-485 no sentido de que se você tiver aplicado dentro de status, dentro de presença legal, ele vai te dar presença autorizada. Isso não é status, pessoal. O que significa é, você entrou aqui como turista, você ganhou 6 meses. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você entrou 1º de dezembro. Se você entrou 1º de dezembro, você tem até 1º de junho nos Estados Unidos, certo? Chegou em maio, você aplicou para asilo. Você aplicou enquanto estava legalmente presente no país. Sim. Ok, você não vai adquirir presença ilegal. Só que o seu status, ele vai vencer, sabe quando? 1º de junho, que é quando o seu I-94 vence. Então, chegou o dia 1º de junho, você está fora de status. Você tem presença autorizada. Você está autorizado a ficar no país, mas você está fora de status. E aí, se lá na frente você fala, agora eu quero aplicar um processo de EB3, o que acontece? Você não tem status para aplicar um processo de EB3. Porque você está fora de status há mais de 180 dias. Essa é a regra básica. Existem alguns casos que são possíveis de salvar, que é principalmente quando você tem como aplicar um EB3 consular, porque você nunca ficou com presença ilegal no país por mais de 6 meses, então você não tem banimento do país. Só que aí o que acontece? Vamos lá. Aí você vai aplicar consular. Você vai aplicar consular, não pode ser no Brasil. Não pode ser no Brasil, porque você não pode ir ao Brasil, senão cai por terra a sua aplicação de asilo. E aí não adianta você falar, não, mas aí é só tirar a aplicação de asilo, eu volto para o Brasil. Sim, mas vai continuar sendo fraude. A sua aplicação de asilo vai ser interpretada como fraude. E aí o que acontece? Você ganha banimento permanente. Tá, e se você não tirar, fala, vou fazer a minha entrevista ali no Canadá, no consular, do EB3. Aí você poderia, desde que você mostre pro agente do consulado que a sua aplicação de asilo, ela também era fidedigna. Ela também tinha embasamento mínimo. Ele não vai julgar, claro, mas ele não pode ver fraude nessa aplicação. Ele não vendo, ele pode te aprovar, só que você vai ter que sair do país para ir fazer essa entrevista no consulado. Então ele vai te aprovar lá e aí sim você volta. Agora, se você tiver aplicado o asilo fora de status, nem isso resolve, porque o asilo não vai nem te dar permanência autorizada e nem te dá status legal. E aí o pessoal fala, não, mas e aí como é que ele dá autorização de trabalho? Ele dá, mas isso não significa que você tá... Pois é, esse que é o problema. Aconteceu com uma cliente, ela é B2, principal, o marido veio para cá, eles deram entrada no asilo, a princípio, né, não entrei no mérito, mas tudo certo, tudo ok, dentro ali dos requerimentos, etc, etc, fidedigno, e aí não, pelo agendamento consular, não teve como marcar Brasil. Tem que colocar outro país, eles vão, né, enfim, né, arcar com as consequências cientes de que vão ter que fazer a entrevista no outro país.